Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Sou Maria Malman, gerente de divisão e marketing do Laboratório Megalabs. É um prazer ter vocês aqui para assistir a nossa live sobre fotoprotetores na quarentena, mitos e verdades sobre ambientes fechados. Sabemos que esse é um tema que vem sendo discutido muito atualmente, ainda mais pelo cenário que nós estamos vivendo, né? Esse cenário de quarentena, distanciamento social. Então, para falar desse tema, convidamos a doutora Clarissa Prati, que é dermatologista especialista da SBD, mestre e doutora em ciências médicas, preceptora residência médica em dermatologia pelo Hospital de São Lucas, na PUC do Rio Grande do Sul. Fiquem à vontade de enviar as perguntas de vocês, que no final a doutora Clarissa vai responder a todos. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente, por ter aceitado o nosso convite. Desejo a todos uma ótima aula, que aproveitem. Vou deixar agora vocês com a doutora Clarissa para falar um pouquinho. Obrigada, Maria. Obrigada a todos pela presença aqui em Porto Alegre, uma noite muito fria. Espero que vocês todos estejam bem, seguros. E é um prazer estar aqui, na verdade, para conversar sobre algo que é tão importante para o nosso dia a dia, que é a fotoproteção. Então, a Maria já me apresentou, e esse é o nosso novo normal, né, gente? Ambientes fechados, um afastamento das pessoas e a necessidade que a gente tem, como seres humanos, de interagir, vem trazendo aí interferências também na rotina com os cuidados com a pele. E está aí o nosso papel como dermatologistas de orientar adequadamente os nossos pacientes. Este é o meu conflito de interesses. Por óbvio, hoje o meu maior é com a Megalabs Brasil, mas eu sempre espero que o meu conflito não interfira no julgamento de valor das informações que eu vou passar para vocês. Então, aí que está o nosso novo normal, né, com a doença originada pelo SARS-CoV-2, trouxe uma série de interferências, né, no nosso dia a dia, e com os nossos pacientes não é diferente. Essa é a agenda rápida que nós vamos abordar, especialmente lidando aí com essas alterações do dia a dia dos pacientes e no nosso. Nós temos que ter em mente sempre, quando falamos de fotoproteção e cuidados com a pele, que a população mundial vem um aumento crescente da longevidade. Nós temos aí globalmente uma previsão de que o número de pessoas com 80 anos ou mais triplica ao redor de 2050. Essa é uma realidade também brasileira. Em 1940, a expectativa de vida girava em torno dos 45 anos. Em 2017, ela subiu de uma forma bem significativa para os 76 anos. Alguns estados têm uma expectativa um pouco maior que outros, um pouco menor, mas essa é a nossa média. E com o aumento da idade, nós temos também o aumento das doenças que vêm com o passar do tempo. E uma delas, a que nos compete, e é a mais frequente, é o câncer de pele não melanoma. Se estima, então, que nós tenhamos aí um impacto muito grande com esse aumento da longevidade. Então, nós precisamos cuidar agora dos nossos pacientes, para que eles desenvolvam o menor número de lesões neoplásicas possível. E nós temos aí, claro, uma necessidade de reforçar a questão do espectro eletromagnético e principalmente do espectro de luz solar. Como os senhores bem sabem, a luz tem uma divisão, né, por questão de comprimento de onda, UVA, UVB, mas nós também não podemos esquecer da luz visível e da luz infravermelha, que com conhecimento hoje também tem interferências, né, tanto no dano DNA, mas principalmente a produção de radicais livres, que acabam por trazer as suas consequências. Especificamente falando da ultravioleta, as consequências, nós sabemos bem, são nos cromóforos como a melanina, o DNA, o RNA e diversas proteínas da pele, trazendo aí produção de radicais livres, formação de dímeros e apoptose e necrose celular.
ainda uma interferência marcada, né, na regulação inflamatória, levando à imunossupressão e também certos quadros de situação hiperimune. E essas são as derivadas finalizações clínicas, né, dessas consequências: envelhecimento da pele, aumento da pigmentação, alteração, desenvolvimento de câncer de pele, já bem estabelecido na literatura, assim como o dano ocular, e as doenças imunomediadas e inflamatórias. Mas o ultravioleta também tem os seus fatores benéficos na exposição humana. Não seria isso, não teria vida. Principalmente com o ritmo circadiano, nós sabemos que aqueles pacientes, isso deve ser parte do dia a dia dos senhores, né? Aqueles que trabalham no período inverso, período noturno, e descansam no diurno, têm uma qualidade de pele inferior, né? E isso também é decorrente da falta, né, do benefício que o ultravioleta traz. A síntese de vitamina D é essencial, a exposição ao ultravioleta para que isso aconteça. E também, e hoje isso está bem em voga, a melhora do humor, via a produção de diversos mediadores, entre eles a serotonina. É muito claro o efeito que a exposição ultravioleta traz no humor dos pacientes, especialmente um perfil específico de pacientes, aqueles que, né, tendem ao humor depressivo. Eles dizem: eu gosto, me faz bem de me expor ao sol. E justamente essa que é a questão, a influência. Nós também precisamos ter em mente que o espectro também tem essas duas faixas de onda específicas que vêm cada vez mais sendo discutidas com relação ao seu efeito na pele, né? Principalmente em relação ao envelhecimento e desenvolvimento de manchas. Como é o caso da luz visível e da radiação infravermelha. A luz visível e a radiação infravermelha induzem ao redor de 50% dos radicais livres gerados na pele após exposição à luz. E isso precisa ser levado em conta quando nós pensamos, né, nessas questões aí de desenvolvimento de alterações direcionadas pela luz. A infravermelha, especificamente essa que é mais próxima, né, do espectro, é responsável por 1/3 da energia solar que atinge a Terra. Então, realmente, se 30% vem da infravermelha, nós precisamos considerar o seu efeito no desenvolvimento de alterações da pele, não só as carcinomatosas, mas também relacionadas ao envelhecimento. E mais, ela penetra profundamente a pele, mais ainda que o espectro referido dos ultravioletas, tanto B quanto A. Nós temos aí essa pungente penetração, vejam bem, ultrapassa a derme, vai até o subcutâneo, ao redor de 17% da radiação. Então, a alteração estrutural que a radiação infravermelha do tipo A fornece parece ser, ou pelo menos tem um potencial muito grande de impacto, né, alterando aí, inclusive, expressão de metaloproteinases de matriz. Então, aqui se vê, né, alguns estudos que trazem que corroboram essa informação, né? Não se sabe ao certo, assim, a real influência da infravermelha do tipo A na carcinogênese, mas cada vez mais se percebe que ela tem uma influência no envelhecimento cutâneo, porque há degradação de colágeno, ao menos in vitro e ex vivo, né, desses fibroblastos que são irradiados com esse espectro da radiação. Existe também, por sinalização mitocondrial, o efeito de dano actínico e ainda, eventualmente, né, isso não está bem claro, mas é o que parece, uma cascata de sinalização mediada por radicais livres, né, e até por isso, talvez o uso de antioxidantes em determinados produtos venha a auxiliar na fotoproteção contra esse espectro específico. Já a luz visível, ela vem sendo cada vez mais comentada, né, a luz azul, por alterar a produção e intensificar a produção de radicais livres na pele. E com isso nós temos uma alteração imediata e uma mais a médio prazo, né? Esse estudo específico, essa revisão, né, foi publicada agora recentemente, perfaz então essa informação.
que a luz visível induz um eritema bem precoce, uma pigmentação mais escurecida, inclusive, do que a própria ultravioleta A, nesse período aí de observação a médio prazo, seriam 2 semanas após a irradiação. Então, e talvez tenha uma diferença entre tipos diferentes de pele quando irradiados pela luz azul. Então, isso vem a trazer à tona mais ainda a necessidade que se tem de colocar, de utilizar produtos que tenham, né, ativos que protejam contra a luz visível. E a luz visível parece sim originar uma lesão indireta no DNA, né, via esses radicais livres, perfazendo aí uma ação similar ao VA longo, e ainda ativa o PSIN-3 de forma cálcio-dependente, aumentando a expressão do gene da tirosinase e também a atividade da tirosinase. Então, é por isso que talvez ela tenha uma responsabilidade maior na pigmentação. É que para dar uma descontraída, né, a gente fala tanto de câncer de pele, e o que assusta mesmo o paciente naquele imediato é a mancha, né? Eu não quero manchar, porque eu tenho a pele alva, regular, enfim. Mas nós sabemos mesmo que o mais importante para a saúde, no final das contas, é o câncer de pele. Mas o melasma assusta muito. Então, se não for por um lado, pelo menos nós podemos ir pelo outro, né? Para alertar os nossos pacientes que eles precisam, de fato, proteger a sua pele da luz visível. E isso está bastante em voga, foi falado, assim, nas últimas 2, 3 semanas, principalmente, literatura leiga, mídia social, né, de que a gente não precisa se preocupar com a luz visível das telas e tal. Isso não está bem claro na literatura, na verdade, né? E essa balbúrdia toda com relação a essa informação foi por causa desse estudo aqui. Né? O que as telas e handholds, de uma forma geral, e bulbos de luz têm? Né? É uma luz visível de fonte artificial, ponto. A luz visível é essa que nós enxergamos, portanto, essas telas têm esse tipo de espectro. Né? Nós sabemos que ela tem baixa intensidade, sim, mas pode vir a ter um efeito cumulativo. Esse é o estudo publicado recentemente, é um estudo prospectivo, bem bonito o desenho, comparativo split face, em 12 pacientes, vejam, N pequeno, mas de qualquer forma é interessante o desenho do estudo. Eles radiaram uma M-face do paciente com uma radiação equivalente à exposição de 8 horas por 5 dias e compararam com os efeitos na outra M-face, por isso split face. E não houve, então, a conclusão deles é que não piorou, né? Não pigmentou o paciente, enfim. Mas, e é uma própria conclusão do estudo, o efeito a longo prazo não pode ser descartado, né? Essa revisão nova, segundo a publicação que eu coloquei ali, do JADE, né, uma revista de alto impacto, refere, né, em um dos artigos aí colecionados pelos autores, que a luz visível de fato induz aquele eritema que nós conversamos antes, principalmente nos pacientes de fototipo baixo, e de uma forma mais imediata a hiperpigmentação nos fototipos altos. E essa pigmentação ela é sustentada e mais intensa que no estudo comparativo, que quando se irradia a pele com ultravioleta sozinho. Então, parece que a associação luz visível e ultravioleta A teria um efeito sinérgico na pigmentação da pele desses pacientes, e com isso, então, precisaríamos, né, de uma fotoproteção de amplo espectro, incluindo também a luz visível. Então, o que nós podemos passar para os nossos pacientes com relação a esse assunto hoje é que esses devices eletrônicos não se tem bem claro o efeito na pigmentação. O câncer de pele nem se fala, não se tem claro esse efeito, mas com relação à pigmentação não se tem claro. Então, se a gente não tem claro o efeito, a gente precisa ter proteção com relação a ele. A vitamina D é também outro assunto muito em voga, tem se falado bastante, discutido, pode, não pode, recomendado altas doses de vitamina D para uma série de situações, inclusive, né, tratamento, profilaxia, enfim. Com relação à fotoproteção, o que nós temos bem determinado na nossa literatura? Vamos rememorar, então. Nós sabemos que há uma necessidade plena da radiação para a produção da vitamina D, que é endógena, da ativação da vitamina D lá na pele, e isso é feito através do espectro similar ao eritema solar, que é derivado pelo UVB, como os senhores bem sabem.
O consenso da nossa sociedade diz que as medidas gerais de fotoproteção não interferem na produção de vitamina D e recomenda suplementação, não altas doses, suplementação para pacientes que precisam de fotoproteção intensa, aqueles portadores de fotodermatose, de melanoma, por exemplo, os idosos e, eventualmente, pacientes com um fototipo muito alto. Esse é um estudo bastante interessante que o grupo do professor Hélio Meo de Botucatu fez. Ele incluiu 95 pacientes, quer dizer, um N bem interessante, randomizou esses pacientes em 3 grupos. Um dos grupos recebeu o fotoprotetor 30 na quantidade recomendada no estudo clínico que deriva essa fotoproteção 30, quer dizer, 2 miligramas por centímetro quadrado na aplicação, e eles foram irradiados, né, foram colocados à exposição ultravioleta. O outro grupo só teve exposição ultravioleta, e o terceiro foi confinado, quer dizer, sem fotoproteção e sem fotoexposição. E os níveis de vitamina D foram similares nesses grupos, o que recebeu ultravioleta e aquele que recebeu ultravioleta sob a proteção do FPS 30. Quer dizer, isso, né, traz ainda mais, corrobora essa informação de que a fotoproteção não interfere na produção da vitamina D, quando o uso é de um FPS 30. Algo, de novo, bastante em voga é justamente aquilo que a gente estava comentando. Com toda essa situação de pandemia, isolamento social, os pacientes têm interferência em diversos hábitos da sua vida. Eles vêm ficando mais isolados, mesmo que em família, mas mais isolados. A conversa eletrônica é excelente, mas ela não tem a mesma qualidade, não se consegue enxergar, né, o movimento ocular de uma forma significativa. Isso interfere bastante na qualidade da conversa, isso está bem estabelecido em literatura. Os pacientes, e todos vêm usando, ao menos quase todos, álcool de uma forma assim maior do que isso, está na literatura inclusive, né, de uma forma maior do que o usual. Alguns chegam a um quase abuso do álcool para justamente melhorar o seu humor, e vem buscando mais ainda ambientes abertos e ensolarados para melhorar o humor. Isso é óbvio, né? Nós conversamos anteriormente. E exatamente por isso, primeiro, porque as pessoas de uma forma geral vêm se expondo à luz em alguma forma, e justamente ao sol para melhorar o seu humor, nós precisamos reforçar as medidas de fotoproteção, porque os pacientes esquecem, né? Tem tanta coisa acontecendo de diferente, então é muito fácil inverter hábitos que antigamente eram saudáveis, eram adequados, né? Esquecer o fotoprotetor é uma das primeiras coisas. Nós sabemos que para manter um hábito, para incorporar na nossa rotina de forma eficaz, nós precisamos insistir nesse hábito por pelo menos 3 a 4 meses, né? Se comenta no desenvolvimento de um hábito que isso passa a ser cerebelado, né? A gente não pensa mais com o córtex frontal e só faz, isso faz parte do hábito. E a doutora Zoe Draelos, um artigo, né, um editorial, desculpa, de 2006, colocou justamente isso. Nós precisamos da aderência dos nossos pacientes, né? Então, aderir ao hábito é manter dentes e manter a pele. Então, e eu explico bastante isso dessa forma mesmo para os pacientes. Quando você era criança, você demorou a incorporar o hábito de escovar os dentes. Sua mãe lhe falava todos os dias, né? Paulininho, vai lá escovar os dentes e tal. Mesma coisa eu com o protetor solar e com todos os outros cuidados, né? Tanto de saúde quanto de skincare mesmo. Eu lá, né? No meu e-mail, no meu aplicativo, no meu disparar mensagem de WhatsApp para lembrar você que você tem que fazer, até que você incorpore. Porque uma das grandes queixas dos pacientes justamente é a qualidade da pele, e para que a qualidade da pele melhore, ele precisa usar também fotoprotetor. Outro assunto muito em voga hoje, pele sensível, acne e pele sensível. O que é pele sensível? É aquela que tem desconforto a estímulos externos inespecíficos. Não há sinais clínicos visíveis de irritação ou um leve eritema, uma pele mais xerodérmica, né? Mas não assim tão evidente, porque não há um envolvimento do sistema imunológico, né? Algo muito de barreira mesmo. A função está comprometida da barreira, e nós sabemos, assim como eu acabei de comentar, que a radiação ultravioleta ela dá um dano ao estrato córneo
e acaba aumentando o ressecamento, então sensibilizando mais ainda essa pele que já é problemática. Quando nós utilizamos produtos para esse tipo de perfil de paciente, precisamos ter em mente que esses produtos devem ter testes específicos para pele sensível. Então, por exemplo, né, muitos deles assim não tem, então há necessidade de estar atento a esse tipo de label, né, no produto. Então, os testes, alguns deles, irritabilidade acumulada, sensibilização, fototoxicidade, fotoalergia e aceitabilidade em uso na população com pele sensível, que é um perfil cada vez mais frequente, ainda mais agora. E nisso eu trago, né, de novo, super noticiado, literatura leiga e também mídia social, da mask acne, né, a acne originada nessas áreas ocluídas pela máscara. O porquê disso, né? Porque essa região se torna, então, um ambiente mais quente e úmido, propiciando o desenvolvimento de obstrução, né, oclusão, e também um aumento da secreção sebácea na tentativa da pele de se proteger com relação a essa umidade. A clássica descrição, e já está na literatura isso, é a metade inferior da face, mento, perioral, perinasal, um pouquinho do ramo mandibular, mas muito pouco, associando então a pele sensível e prurido. Esses pacientes, não é muito frequente isso, né, num quadro acneico, mas esses pacientes referem bastante prurido. Na minha prática eu tenho visto bastante, imagino que com os senhores também venha sendo o mesmo. E eles apresentam comedões, pápulas inflamatórias. Raramente o paciente vai ter nódulos, né? Ele tem mais pápulas. Esse estudo interessante retrospectivo de 2 semanas incluiu 24 pacientes. É chinês o estudo, né? Um dos primeiros lá referindo esse tipo de alteração. Os pacientes tinham exacerbação do seu quadro inicial, né? Ou do seu quadro já estabelecido de acne da mulher adulta, ou ainda quadros iniciais de acne. A gravidade desses quadros, vejam que interessante isso, não tem relação com o tempo de uso de máscara. Então, isso levou alguns autores a pensar que talvez mudança de hábito desses pacientes estivesse relacionado também, não só a questão da máscara, como cuidado com a máscara e hábitos alterados. E esses pacientes, então, a queixa principal deles era prurido e aumento da oleosidade. Esse outro estudo incluiu ali mais de 2.300 indivíduos, percebam, 60% deles usaram máscara na última semana, o que é ótimo, parabéns, todo mundo aderindo, né, às medidas aí de cuidado com relação à doença induzida pelo SARS-CoV tipo 2, e 20% deles aproximadamente reclamando de prurido, sem lesão nenhuma cutânea, sem doença cutânea anterior. Então é interessante saber dessa alteração e ficar atento a esses pacientes. E como é que nós lidamos com esse tipo de paciente? Procurando produtos que não tenham fragrância, não tenham álcool, que tenham sido testados em pele sensível, de preferência oil free, que não induzam, então, comedogênese ou mesmo acne. Eventualmente um efeito matificante, porque se eles têm a pele oleosa, pior, eles precisam modular isso aí, um sensorial bom. Procurando, então, uma quantidade mínima de ativos, porque se nós estamos lidando com um paciente com prurido, ele está com a pele sensível, tem quebra de barreira e pode piorar o seu quadro. E que apresentem substâncias suavizantes, anti-irritantes e umectantes, como é o caso, né, dessa associação de tinosorbis, de dióxido de titânio, Fucogel, Ramnosoft e também glicerina. Eu trago outra observação, e tem um estudo que é relativamente recente, 2017, nós estamos enfrentando esse isolamento e conversando muito, né, tanto no trabalho quanto no meio social. Aqui nós estamos online, né? Então isso vem interferindo, né, na qualidade de vida dos nossos pacientes, porque eles se enxergam mais do que anteriormente, né? O vídeo você está se vendo, tanto é que a procura, né, por correções e mesmo desses quadros inflamatórios vem sendo maior, tanto com consulta presencial quanto de telemedicina. Então, nós precisamos orientar de uma forma adequada dermatologicamente essas pacientes com alterações na sua pele, ou mesmo aquelas que queiram disfarçar pequenas imperfeições, valorizando a autoestima desses pacientes.
Esse estudo, então, mostrou que uma técnica correta de maquiagem aumenta a qualidade de vida dessas pacientes e diminui a gravidade do quadro acneico, não necessariamente por causa da maquiagem, mas pela melhora da autoestima dessas pacientes e, portanto, pela adesão maior ao tratamento, às medidas de intervenção que nós, como dermatologistas, iríamos indicar. É um estudo retrospectivo que incluiu mais de 110 pacientes, entre 16 e 25 anos, bem uma faixa etária de desenvolvimento social, de confirmação da sua autoestima de forma social mesmo, iniciando, né, iniciando ou reforçando o seu papel lá no meio de trabalho, né? E percebam que interessante, a acne dessas pacientes piorou com a maquiagem de alta cobertura. Então, aquela maquiagem oclusiva que elas realmente utilizavam para disfarçar a sua alteração acneica. E uma das conclusões seria que talvez orientar as pacientes a utilizar uma maquiagem com resíduo mínimo talvez fosse interessante. Então, aí a proposta sugeria um primer com fotoprotetor, porque acaba sugerindo fotoprotetor, estou trabalhando com tela, nós vimos que talvez seja de fato interessante reforçar o uso de fotoprotetor por causa disso. O primer acaba por melhorar a oleosidade, né, fazer um filme de aderência a outras formas de maquiagem, por exemplo, um pó compacto, reduzindo a obstrução. E quando o produto é muito resistente à água, ele acaba ajudando na duração dessa maquiagem ou desse disfarce mais leve, reduzindo o número de reaplicações da maquiagem e, portanto, auxiliando no manejo da acne. Falando especificamente de fotoprotetores, do cuidado com câncer de pele e as demais alterações. Nós sabemos que o uso de fotoprotetores é uma das diversas medidas de fotoproteção, mas ela é prática, funcional, e os pacientes costumam aderir quando nós orientamos da forma correta. Mas os filtros não bloqueiam toda a radiação ultravioleta. Os pacientes, a população de forma geral, e mesmo nós, utilizamos uma quantidade menor de fator do produto do que é preconizado. Chama atenção esse número que 48% das pessoas não usam filtro em capitais litorâneas porque o filtro piora a oleosidade da pele na concepção desses pacientes, então é por isso que eles não usam, né? Eles não tentaram nenhuma outra opção, né? Não foram orientados de uma forma adequada, talvez. A lesão de DNA ocorre mesmo com o uso do filtro solar e existe imunossupressão mesmo com o uso dele. Então, como é que nós vamos solucionar essas coisas? Com relação à fotoproteção especificamente, é interessante esclarecer esse conceito de fotoproteção passiva e ativa. Passiva são os filtros que apenas filtram ou refletem, que não recuperam as células lesadas. E a fotoproteção ativa, esse conceito bastante moderno, inclui, então, substâncias que reduzem o dano oxidativo e promovem um certo grau de reparo do DNA após a exposição solar. Outro conceito que nós precisamos esclarecer é que está definido na literatura, pelo menos os dados nos trazem isso, que o uso de antioxidantes associados à fotoproteção reduzem o espessamento dérmico, a expressão de metaloproteinase da matriz do tipo 19 e também a depressão de células de Langerhans. Então, procurar produtos com antioxidantes talvez seja interessante para o benefício global dos nossos pacientes. A fotoliase vem bem dentro desse perfil de fotoproteção ativa. Ela é uma enzima já bem conhecida dos senhores de reparo de DNA, né? Reparando então esses dímeros de pirimidina. A fotoliase está presente em cianobactérias, nos peixes, mas não em humanos e mamíferos. A aplicação tópica desse tipo de produto reduz em 50% os dímeros de pirimidina induzidos pela radiação ultravioleta B. E há uma redução parcial dos dímeros, diminuindo então o eritema, a formação de Sanborn cells, bem reconhecidas no desenvolvimento do câncer cutâneo, e a supressão de CAM1, que é uma molécula pró-inflamatória. Esse é um dos estudos do uso de fotoliase no controle de campo de cancerização. As ceratoses actínicas dos pacientes foram controladas através da microscopia confocal. Então, ao que o autor concluiu que a fotoproteção mais o fotorreparo
derivado pela fotoliase, reduziu lesões pré-malignas e malignas, sugerindo, então, que o uso de produtos com esse tipo de ativo é uma estratégia diferente da fotoproteção comum. Então, seria interessante, ao menos para esse perfil de pacientes com campo de cancerização, utilizar esse ativo em produtos de fotoproteção. O número do fotoprotetor é algo assim que os pacientes reclamam e falam bastante, né? Então, nós precisamos esclarecer para eles, na verdade, que não se trata do quanto é bloqueado, mas o quanto chega na pele, né? Para evitar esse dano induzido pela radiação solar. Então, a quantidade de radiação que é transmitida através do filtro é um pouco diferente da quantidade que é bloqueada. Então, que se sabe que um fator 100 transmite metade da radiação de um fator 50. Então, isso é um estudo de mundo real, né? O autor concluiu, então, que um fator 30 ou 50 pode não trazer a proteção adequada em condições reais. Esse é um estudo que incluiu, então, um fator acima de 70, tá? Ainda que aplicado em quantidades baixas, reais, quer dizer, 0,5 miligramas por centímetro quadrado, quando as condições de pesquisa ou laboratoriais, ao que se chega, esse fator 70, a aplicação é 2 miligramas por centímetro quadrado, o fator 70 daria uma proteção real ao redor de 20. Já um fator 100, utilizado nessa quantidade aí real, equivale a uma fotoproteção de um produto ao redor de 30. Lembrando que um FPS 30 é o mínimo recomendado pela Academia Americana e também no consenso de fotoproteção da nossa sociedade. E mais, né, esse é um estudo bastante interessante que comparou um fator 30 com um fator 30 associado a antioxidantes, e esses são os antioxidantes desse estudo específico, e nessa comparação, os fatores de alteração desencadeados pela irradiação com infravermelho do tipo A foram significativamente reduzidos pela associação com antioxidantes. A carnosina é outro ativo bastante interessante, moderno. Ele é um dipeptídeo concentrado no músculo e no cérebro, considerado um antioxidante universal. Ele captura radicais livres, mas ele conseguiria fazer essa proteção de moléculas biológicas hidrofílicas e também lipofílicas, fazendo essa ação de outros, né, antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E. Esse é um estudo apresentado em painel no Congresso Mundial do ano passado em Milão. Ele é duplo cego, controlado com placebo, com 23 pacientes no resultado final do estudo, idade média de 40 anos, que utilizaram 2 vezes por dia a concentração laboratorial ideal, né, 2 miligramas por centímetro quadrado por 7 dias de um fotoprotetor com carnosina, e essa aplicação inibiu a liberação de metaloproteinases de matriz do tipo 1, quando, né, a pele foi irradiada por radiação infravermelha. Então, trazendo a informação de que essa é uma outra substância interessante no conceito de fotoproteção. A melanina sintética também é uma grande novidade nessa situação de fotoproteção, é um biopolímero derivado da oxidação da tirosina ou da dopamina. Ela é presente em uma série de indústrias, se utiliza em óculos de sol, computador, na eletrônica, na radioterapia, também para a coloração capilar da pele. E ela aumentou a resistência à ultravioleta, à radiação, em 50% no estudo experimental, né? Quando se incuba essas nanopartículas de melanina sintética com queratinócitos humanos. A ação da melanina sintética é justamente fazer um escudo protetor ao DNA. Ela é incorporada celularmente e se agrega ao redor do núcleo, de fato protegendo a molécula da irradiação. Então, a pergunta, quando se fala, né, de proteção contra o infravermelho, ela é possível? Sim, ela é possível quando se utilizam filtros já bem estabelecidos,
mas se adiciona esses filtros antioxidantes que suprimem a geração das metaloproteinases da matriz induzidas por essa radiação. Então, concluindo assim a apresentação, eu trago um resumo geral, né? Que nós devemos, então, proteger contra o UVA, UVB e UVA longo, mas não esquecer da luz visível e do infravermelho. Os produtos devem ser estáveis, testados dermatologicamente e, nesse momento, principalmente, buscar substâncias que favoreçam o controle dessa pele tão sensibilizada e cada vez mais alterada, que tenham boa cosmética, que não sejam comedogênicos, justamente em virtude desses quadros que nós temos vendo, com a capacidade de neutralizar radicais livres, pensando no infravermelho e também na luz visível, e ainda utilizando enzimas ou compostos que ativem o reparo do DNA. Eu agradeço a atenção dos senhores. Aqui nós temos uma representação da quantidade de ativos, né, que nós podemos ter num produto, mas pensando que talvez para a pele sensível nós devamos resumir um pouquinho, e também representa a minha necessidade pessoal de aglomeração com os colegas dermatologistas, que talvez dentro em breve nós consigamos ter. Muito obrigado pela atenção, eu fico à disposição de todos. Muito obrigada, doutora Clarissa. Acho que todo mundo está com saudade de uma aglomeração, né? Estamos todos ansiosos esperando esse momento. Bom, nós recebemos algumas perguntas aqui que eu vou ler para você. Tá certo. A primeira seria, a pele sensível não precisaria somente de um fotoprotetor físico? Não necessariamente, né? Alguns quadros, eles de fato têm essa exigência, né, de fotoprotetor físico, mas na grande parte dos casos, especialmente esses que nós estamos lidando agora, esses produtos que contenham substâncias calmantes e regenerantes da pele são bem apropriados. Então, não necessariamente nós precisemos, né, escolher somente o produto com fotoprotetores físicos. A fotoliase é adequada para todos os perfis de pacientes? Sim, se nós formos pensar, né, que nós precisamos de recuperação, de reparo, quando a pele é exposta à ultravioleta, a fotoliase é adequada, sim, para todos os perfis. É claro que se beneficiam muito desse tipo de produto aqueles pacientes com campo de cancerização, como nós vimos, né? Mas se nós formos pensar do ponto de vista assim de regeneração global da pele, eu não excluiria o uso de produtos com fotoliase para os outros pacientes, não. Acho bem adequado, inclusive. E ele é bem tolerado, né, os produtos com fotoliase, assim, dependendo também da cosmética do produto, né, tem as suas variações, mas eu acho um excelente ativo para a população em geral. Bacana. É verdade que somente os pigmentos que protegem a pele contra a luz visível? Não necessariamente, né? Nós sabemos que nós precisamos de pigmento para essa proteção, mas alguns outros componentes, assim, principalmente aqueles que lidam do ponto de vista da antioxidação, porque no primeiro momento a luz visível teria esse papel, né? Liberação de oxidantes, eles acabam por facilitar a fotoproteção contra a luz visível. Então, nós comentamos a respeito de alguns. Acho interessante incluí-los, né, na fotoproteção desses pacientes, especialmente agora. Então, associar o pigmento é uma alternativa interessante, mas ela não é obrigatória. Qual seria a sua abordagem, doutora, para fotoproteção em pele sensível? A fotoproteção em pele sensível, eu procuro, então, esses produtos que contenham um menor número de ativos e substâncias calmantes, isso sempre, tá? Nós precisamos considerar aquilo que nós conversamos, que a pele sensível, ela tem quebra de barreira por, né, definição do conceito pele sensível. Então, quando o fotoprotetor ele é agradável cosmeticamente e ainda contém substâncias calmantes, para mim é um dos produtos ideais para esse tipo de paciente.
Nesse período de quarentena, qual a sua conduta para pacientes que possuem melasma, visto que não estão expostos à luz solar? Então, é aquilo que nós comentamos, né? Na verdade, eles estão expostos à luz solar, né? Eles só estão expostos um pouco menos do que o habitual. Então, nós precisamos não só da fotoproteção nesse momento, como reforçar as medidas de fotoproteção, porque eles ou aprenderam antes, estão esquecendo agora, ou vão precisar aprender agora de alguma feita. Então, na verdade, a minha conduta é quase a mesma, né? Vamos usar o fotoprotetor, porque você está exposto à luz visível, às telas e também ao sol, porque as pessoas de qualquer forma procuram, né? Não sei, aí no Rio, mas aqui no Rio Grande do Sul, quando tem sol, tá todo mundo na rua, no pátio, né? Até se aglomerando demais, inclusive. Mas, de novo, assim, eu reforço que não é porque nós estamos numa situação especial que nós devamos esquecer dos cuidados com a saúde de uma forma geral, e se a preocupação do paciente é o melasma, nós precisamos reforçar junto a ele a medida de fotoproteção, sim. Obrigada, doutora. E com relação à necessidade de vitamina D na quarentena, o uso do protetor não pode prejudicar ainda mais? É aquilo que nós comentamos anteriormente, né, na apresentação, assim, se sabe que o uso de fotoprotetor não interfere na produção da vitamina D. Se o paciente tem alguma dúvida com relação a isso, né, e se sabe, assim, que a orientação é exponha outras áreas do corpo, que não aquelas que lhe preocupam, como rosto, colo, mãos, exponha outras áreas que não habitualmente estão expostas ao sol, e com isso nós vamos ter uma redução no risco de desenvolvimento de câncer de pele e também dessas outras alterações estéticas que, de fato, preocupam os pacientes. Então, não, nós devemos manter o uso dos fotoprotetores, sim, conforme nós comentamos anteriormente. Doutora, quais seriam os seus critérios na conduta com o cuidado com o corpo? Com relação à fotoproteção, na verdade, assim, né? Se o paciente não está exposto diretamente, aqui, por exemplo, com esse frio, está todo mundo coberto, como vocês podem ver. Então, não é necessário usar um fotoprotetor. Com relação à pele sensível corporal, os pacientes também vêm esquecendo de usar as substâncias hidratantes gerais, hidratantes com calmantes também são muito apropriados para essa ocasião, porque principalmente as áreas mãos, né, e pés, mas principalmente mãos vêm sendo tão agredidas, né, com álcool gel, lavagem de mãos mais frequente, precisa de uma hidratação que reponha, né, de fato, assim, os componentes de barreira, hidrate, ou pelo menos oclua a pele para não perder tanta água. Então, nós temos visto, isso deve estar acontecendo com vários colegas, nós temos visto assim, uma piora muito importante dos pacientes atópicos, aqueles com outras doenças também, eczematose mesmo, muitas outras psoríase, primeiro por causa da questão do humor também, né, está todo mundo muito ansioso e tal, mas também por essa falta do hábito, sabe? Eu acho que isso é uma tecla que nós precisamos insistir com esses pacientes. Não é porque nós estamos numa situação diferente que vocês têm que deixar de fazer o que nós fazíamos antes. Pelo contrário, tem que intensificar. E a hidratação tem que manter. E a hidratação precisa ser intensificada, eventualmente com algum produto que reponha melhor, né, esses componentes aí. Doutora, o filtro Night Shift dos celulares atenua? Não entendi, desculpa. O filtro Night Shift dos celulares atenua? Acredito que deva ser um filtro do celular que deva diminuir a luz. Filtro do celular. Ai, gente. Se atenua a luz visível, atenua, sim, sem dúvida, a gente consegue enxergar melhor, né? Mas não tem, ao menos na minha concepção, na revisão que a gente fez recentemente, não tem, assim, um efeito comprovado de fotoproteção, entende?
Uma outra... Mas que é melhor, mais agradável de mexer no celular. Usar, né? Sim. Ainda mais agora que a gente passa tanto tempo no celular, no computador, no iPad, né? Muito. Atenua bastante. Doutora, o uso de maquiagem junto com as máscaras não alteram a filtração da máscara e, consequentemente, diminui a proteção ao SARS e ao COVID? A maquiagem, no primeiro momento, não tem interferência no filtro da máscara, tá? É claro que se o paciente vai usar máscara para sair e quer utilizar algum artifício de maquiagem, ela pode tranquilamente maquiar outras áreas do rosto, né? Os profissionais da saúde, por exemplo, que se têm orientado hidratar essa região perioral e por que não maquiar as demais, né? Isso é uma opção bem válida, assim, para esses pacientes, né? Mas nós sabemos que a proteção ela é externa. É claro que a sujidade da máscara reduz a sua vida útil, né? Isso se sabe. Mas a troca ela vai ser no período recomendado pelas organizações gerais, né? A cada 2 ou 4 horas. Então, isso não vai interferir. Ele precisa trocar máscara, principalmente o profissional de saúde. Mas o que a gente comentou ali da maquiagem específica justamente é para essas pacientes que vêm como nós aqui, né? Eu e a Maria comentando, conversando. As pacientes estão se enxergando mais, reduzindo a sua, ou se preocupando mais definitivamente, né, ou reduzindo muito a sua autoestima, assim, e isso se sabe, é comprovado, né, em literatura médica, que interfere na adesão aos tratamentos. Então, nós precisamos, de alguma forma, ajudar essas pacientes. Doutora, qual a sua opinião sobre o uso de luteína via oral na prevenção dos efeitos cutâneos da luz azul? Com relação aos efeitos antioxidantes, assim, provavelmente nós tenhamos benefício, né? A minha prática de suplementação, ela é bem rica, assim, eu gosto de luteína, assim, gosto dos outros antioxidantes. É claro que existem resultados controversos na literatura, mas primo non nocere, né? Antes não fazer o mal. Então, se ela não traz prejuízo maior para o paciente, eu só vejo benefícios. Obrigada, doutora. Bom, nós recebemos aqui várias mensagens parabenizando pela aula, pela excelente apresentação, pelo conteúdo, pela didática, como sempre. Doutora Clarissa, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula realmente excelente. A gente sabe que esse tema ele tá muito atual e ele está muito latente, né? Dentre os profissionais de saúde. E queria te agradecer mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. A aula da doutora Clarissa vai estar disponível no nosso site, na área médica, para quem quiser rever novamente. E uma boa noite para você, desejo uma boa noite a todos. Doutora Clarissa, muito obrigada. Foi um prazer estar com você de novo, contando com você de novo aqui, para dar essa aula maravilhosa essa noite para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Maria. Eu fico à disposição também para que nós possamos conversar mais aí com os colegas e desejo a todos uma excelente noite. Obrigada, doutora Clarissa. Obrigada a todos. Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.